vai revisar o que é. Estão me ouvindo bem? Só digo assim, sim ou não. Sim, professora, seu áudio está Então ótimo. vamos lá. Então, gente, hidrocarbonetos é aquela função orgânica em que eu tenho apenas carbono e hidrogênio, tá? Nada mais eu vou ter na minha cadeia, apenas carbono e hidrogênio. Então, que fique claro essa definição para vocês. Apenas carbono e hidrogênio, tá? Então, é derivado do petróleo, todo o contexto que o professor já mencionou anteriormente, tá? Aqui tem alguns exemplos de hidrocarbonetos, então observa que esses exemplos de cadeia eu tenho apenas carbono e o hidrogênio, carbono e hidrogênio, tá? Então todos os exemplos só tem carbono e hidrogênio. Então todas essas moléculas, elas são definidas como hidrocarbonetos, tá? Então só para repetir, hidrocarboneto eu tenho apenas carbono e hidrogênio na minha estrutura, tudo bem? Passando mais adiante, tenho esses outros exemplos, né? Limoneno, tolueno e beta-caroteno, apesar de ser moléculas relativamente mais complexas, né? Cheias de ramificações e tudo mais, em sua estrutura eu tenho apenas carbono e hidrogênio, tá? Então, ao longo da cadeia carbônica, eu tenho apenas carbono e hidrogênio, então eles também são considerados hidrocarbonetos, tudo bem? Aqui só tem exemplos clássicos, né? Nós ainda não vimos, mas se você olhar para essas três estruturas, aspartame, eugenol, aspartame presente nos adoçantes, eugenol no cravo da Índia, e ácido acetil salicílico, que é um medicamento, né, AS, observa que nas cadeias eu não tenho apenas carbono e hidrogênio, tá? Então, vocês vão observar que no aspartame eu tenho a presença do oxigênio, tenho a presença de nitrogênio. Então, se eu tenho elementos diferentes de carbono e hidrogênio, eu já não vou ter hidrocarboneto, tá? Então, já são outras funções orgânicas que a gente vai ver mais adiante, tá? Então, hidrocarbonetos, apenas carbono e hidrogênio. Então, nenhuma dessas são hidrocarbonetos. Então, só para repetir, né, os hidrocarbonetos, a cadeia, ela se diferencia entre hidrocarbonetos de cadeia aberta e hidrocarbonetos de cadeia fechada, tá? E essas nomenclaturas, gente, elas vão ser fundamental para quando nós aprendermos a nomear as minhas cadeias, tá? Então, aqui os alcanos, então, observa que essas duas letrinhas aqui, significa que o hidrocarboneto entre os carbonos só tem ligação simples. Os alcenos eu tenho, pelo menos, na verdade, eu tenho uma ligação dupla entre eles, tá? O alcinos, o in, significa que eu tenho uma tripla. Alcadienos, en significa dupla, né? Então, se eu tenho en, significa que eu tenho duas duplas na minha estrutura, tá? Então, são exemplos de cadeia aberta. Só para relembrar, cadeia aberta tem estruturas abertas, né? Estruturas e extremidades livres. Já os hidrocarbonetos de cadeia fechada, que são as minhas cadeias que eu tenho os ciclos, né? Eu vou ter os ciclanos, ou seja, eu só tenho ligação simples. Opa, o que eu fiz? Deixa eu voltar. Só tenho apenas ligações simples. Ciclenos tenho uma ligação dupla na minha cadeia fechada, né, no meu ciclo. O IN aqui dos ciclinos eu tenho uma tripla ligação. E outro hidrocarboneto de cadeia fechada são os aromáticos. A gente já vai definir o que é uma cadeia aromática, tá? Então, só para deixar explicado, eu vou desenhar bem aqui em cima, tá? Então, o que é um aromático? É uma cadeia fechada de 6 lados, tá? De 6 carbonos, desculpa, o hexano. E eu tenho, obrigatoriamente, 3 duplas alternadas, ou seja, uma dupla, uma simples, uma dupla, outra simples, dupla, simples, tá? Então, de forma alternada, preciso ter obrigatoriamente. Se eu tiver um hexano, se eu tiver um hexano, mas eu tenho apenas uma ligação dupla, eu não é considerado um aromático, tá? Uma cadeia aromática. Mas lá para frente a gente vai falar sobre ele, tá? Então, só para. Deixa eu pular essa parte.
exemplos de alcanos, que eu tenho apenas ligações simples entre o carbono, é aqui que eu quero chegar em relação à nomenclatura, tá? Porque é importante nós falarmos sobre a nomenclatura dos hidrocarbonetos, porque ela vai definir toda a nomenclatura das demais funções orgânicas. Vocês vão ver que a única diferença entre as funções, o modo geral, né, o centro da nomenclatura, ela vai se repetir ao longo das funções. O que vai mudar é apenas o sufixo, ou seja, a letrinha lá do final e algumas funções, palavras anteriores. Por exemplo, se for um ácido carboxílico, eu vou adicionar a palavra ácido na frente e eu vou mudar a terminação. Mas o centro do nome vai permanecer o mesmo, então é importante nós aprendermos a nomenclatura, tá? Qualquer dúvida, qualquer relação de erro de áudio ou atraso, vocês avisem que eu estou falando acelerado e eu não estou prestando atenção aqui no chat. Então, vamos lá. Para início de conversa, para nomenclatura, eu preciso ter 3 princípios, tá? O prefixo, certo? O infixo e o sufixo, tá? Então, eu vou unir esses 3 termos para nomear o meu hidrocarboneto, certo? O que é prefixo, professora? Prefixo, gente, é o número, olha aqui no item 1, leiam aqui comigo. Prefixo é o número de carbono da cadeia principal. Se eu tenho apenas um carbono, eu tenho uma nomenclatura, 2, 3 e assim sucessivamente, tá? Então, dependendo do número de carbonos na minha cadeia, eu vou ter um prefixo para ele, tá? O que vem ser o infixo, gente, que é o meio, né, ali do nome, vai ser exatamente o tipo de ligação que ocorre entre os carbonos, tá? Se eu tenho apenas ligações simples, o infixo vai ser lembra lá da palavrinha alcanos? O an significa que eu tenho apenas ligação simples entre carbonos, certo? E o sufixo é a terminação do nome, né? Para hidrocarbonetos, a terminação, o sufixo é o, tá? Então, quando a gente fala em alcanos, alguém falou, levantou a mão, alguma coisa assim? Não, né? Só chegou uma mensagem aqui. A terminação vai ser sempre o, tá? Então, vamos aqui olhar. Eu já mostro aquela tabelinha, tá? Para a nomenclatura, só para a gente verificar os prefixos, ou seja, a quantidade de carbonos na minha estrutura. Se eu tiver apenas um carbono, prefixo MET, a gente precisa saber basicamente até 10, tá? Dificilmente é cobrado mais do que isso. 2 carbonos et, 3 prop, 4 but, 5 pent, e assim sucessivamente, tá? A gente vai aprender exatamente Quem está vendo a primeira vez, aparentemente parece difícil, mas com a prática a gente vai se familiarizando com os nomes, tá? Então, só para a gente fazer alguns exemplos aqui, eu tenho o primeiro exemplo, eu tenho quantos carbonos, gente, aqui? 2 carbonos, tá? Como é que eu vou nomear esse hidrocarboneto, que só tem ligação simples, que eu tenho 2 carbonos, o prefixo vai ser o quê, gente? Et. Exatamente. Então, aqui o prefixo é et. Agora, vamos para o infixo. O infixo é o tipo de ligação entre carbonos. Qual é o tipo de ligação que eu tenho entre carbonos? Não é a ligação simples? Apenas um traço. Então, para a ligação simples, o infixo é tá? E como a minha função orgânica, eu tenho apenas carbono e hidrogênio na estrutura, é um hidrocarboneto. Então, a terminação é o, certo? Então, o nome da minha primeira estrutura, eu tenho quem? O etano. Deu para entender? Ficou claro a nomenclatura, sim ou não? Sim, professora. Sim. Tudo bem. O segundo exemplo, observa que eu tenho apenas um carbono, né? Um carbono, o prefixo vai ser o quê? Met, tá? Met. O infixo, apenas ligações simples, como eu só tenho um carbono, então ele vai ser an. E como ele é um hidrocarboneto, a terminação é o. Então, aqui nada mais é do que o gás metano. Deu para entender?
O próximo exemplo, eu tenho 4 carbonos, então, com 4 carbonos eu tenho quem? O but, certo? But. Entre carbono, eu só tenho as ligações simples, né? Ligação simples, o infixo é an, e a terminação, por ser um hidrocarboneto, vai ser o. Então, aqui eu nada mais tenho do que o butano. Aqui no final, vocês já viram, né, sobre a projeção em linha. Cada região é um carbono, tá? Cada interseção entre as linhas é um carbono. Então, eu tenho quantos carbonos nessa minha estrutura, gente? 1, 2, 3, 4, 5. Qual é o prefixo para 5 carbonos? Pente. Isso. Então, aqui, como é o nome dessa minha estrutura? É o pente. Apenas ligações simples entre os carbonos eu tenho an, e como é o hidrocarboneto, só tem ligação, só tem carbono e hidrogênio, a terminação é o. Então, essa minha estrutura é o pentano, tá? Então, é só para como é que a gente constrói a estrutura. Quando isso, nós estamos falando de cadeia normal, tá? Não tem ramificação. E quando eu tenho ramificação, como é que fica essa minha nomenclatura, gente? Deixa eu só avançar. Quando eu tenho ramificação, eu já tenho o que nós chamamos de radicais. Radicais, só para falar de uma forma rápida e breve, nada mais é do que um composto em que eu perco um par de elétron, né? Então, eu tenho um par de elétron desemparelhado. Ou seja, nada mais é do que eu perco um hidrogênio da minha estrutura, né? De uma forma genérica, vamos falar assim, né? Então, olha aqui essa minha estrutura, eu tenho o metano, que é o CH4. Quando eu tenho a retirada de um hidrogênio, essa minha estrutura ela passa a ser um radical. Então, observa que eu não tenho mais o hidrogênio. Antes eu tinha o metano, agora é o que nós chamamos de metil, tá? Então, é importante lembrar, verificar esses conceitos, porque a gente já vai usar para nomenclatura quando eu tenho ramificação, que é o que a gente vai ter o metil, etil, propil, tá? Igual o que a gente tem aqui nessa tabela, tá? Que são as principais ramificações. 1 carbono, metil, 2 carbono, etil, 3 carbono, propil e assim sucessivamente, tá? Então, eu tenho as principais ramificações e a gente já vai falar com delas, na nomenclatura de cadeia ramificada, que é exatamente esse slide aqui, tá? Então, quando eu tenho cadeia ramificada, gente, vai inserir 2 informações. O termo cadeia principal, que é a cadeia principal da minha estrutura, né? É exatamente aquela em que eu tenho a maior quantidade de carbonos. Eu vou precisar numerar a minha cadeia, tá? Vou precisar numerar a cadeia. Por onde é que eu vou numerar? Pelo lado mais próximo da minha ramificação. E eu preciso dizer em ordem alfabética onde estão essas minhas ramificações na cadeia, tá? Então, além de ter o prefixo, o infixo e o sufixo, que a gente já aprendeu anteriormente, eu preciso dizer onde estão as minhas ramificações na estrutura, tá? Então, aqui tem 2 exemplos simples, simples, e a gente vai verificar, primeiro, quem é a cadeia principal. Cadeia principal é aquela em que eu tenho a maior quantidade de carbonos, tá? Como é que a gente vai identificar? A gente vai literalmente conferir onde eu tenho maior quantidade de carbonos. Ela pode, gente, deixa eu só mudar aqui a caneta, adicionar o apontador em lace. Eu posso verificar de uma forma contínua aqui na horizontal, tá? Eu posso subir na cadeia, conferindo, mas tem que ser sempre de forma contínua. Eu não posso começar aqui de baixo, subir, ir para a direita e depois ir aqui para cima, porque houve uma quebra, né? Então tem que ser de uma forma contínua. Então vamos lá fazer rapidinho essa. Vamos conferir aqui na horizontal quantos carbonos eu tenho, tá? Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Gravem aí essa quantidade, certo? Vou começar a conferir agora aqui por baixo, tá? Deixa eu só apagar esses números aqui para não confundir. Eu poderia fazer de outra cor, mas já foi.
Vamos fazer agora aqui por baixo, tá? Então, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa, eu tenho uma maior quantidade de carbonos. Então, essa região, ela está ganhando da região anterior, tá? Que antes eu tinha apenas 6 carbonos e agora eu já tenho 7, tá? Se eu subir aqui na minha cadeia, né? Então ficaria 1, 2, 3, 4, 5, 6, também perde. E se eu for aqui pela direita, voltar para a esquerda, 1, 2, 3, 4, 5, 6 também perde. Então a minha cadeia principal, gente, é justamente essa aqui que eu marquei, tá? Agora, depois que eu identifiquei a minha cadeia principal, eu vou numerar a minha cadeia. Por que eu vou numerar a cadeia, professora? Porque eu tenho ramificações. E o que é a ramificação, gente, na cadeia? Tudo o que está associado na minha cadeia principal é a minha ramificação. É como se fossem os ramos da árvore, né? A árvore eu tenho o caule, que é como se fosse a minha cadeia principal, e os ramos seria a minha ramificação da minha estrutura. Quem são as minhas ramificações? Tudo que está na minha cadeia. Olha aqui, CH3 e o CH3, CH2. Então, eles são as minhas ramificações. Então, vamos lá para a numeração. Por onde eu vou numerar a cadeia? Pelo lado mais próximo da ramificação. Então, vamos lá conferir aqui pela esquerda, aqui por baixo. Carbono 1, 2, 3, cheguei na primeira ramificação. Vamos lá para a direita. Carbono 1, 2, 3, 4, cheguei na primeira ramificação. Então, gente, por onde é mais perto, né? Por onde é mais perto numerar? Pela cadeia pela esquerda ou pela direita? Pela esquerda? Pela esquerda, né? Pela esquerda, esquerda. exatamente. Então, eu vou numerar aqui por baixo, tá? Então, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto. Agora, a gente vai identificar as nossas ramificações que eu preciso... Opa, deixa eu pegar a borracha. Eu preciso dizer onde essas minhas ramificações estão. Gente, na nomenclatura não basta dizer que eu tenho ramificação, eu preciso dizer onde elas estão, porque dependendo da posição da cadeia, eu tenho substâncias diferentes, tá? Então, observa que essa primeira ramificação aqui é o CH3. Vamos lá aprender a nomear? Se eu tenho apenas um carbono, como fica essa minha ramificação? Apenas o carbono é o MET. Então, essa minha ramificação nada mais é do que o metil. Deu para entender? Sim. Isso. Essa segunda ramificação, eu tenho 2 carbonos. Lembra? 2 carbonos é et. Então, eu tenho quem, gente? O etil. Etil, na Não, verdade. etil. Isso, é uma ramificação. Seria etano se fosse só uma cadeia normal, tá? Aí agora, como é que a gente vai nomear? A gente começa pelas ramificações. Olha aqui essa observação em ordem alfabética, tá? Então, em ordem alfabética, gente, quem vem primeiro, o M ou o E? Quem vem primeiro, M ou E? M? Hein? Em ordem alfabética, O E. E. O E, O E. exatamente. Então, primeiro eu vou nomear o etil. Tá. Só que eu preciso dizer que o etil está em qual carbono, gente? Está no carbono 4. Então, vai ficar o 4 etil. Deu para entender aqui? Opa, 4 etil. Agora, eu vou dizer onde está o metil. O metil está em qual carbono, gente? No carbono 3. 3. Então, vai ficar 3 metil. Eu tenho outra ramificação? Não. Não. Então, agora eu venho para a minha cadeia principal, que é essa que está aqui em azul. Vamos lá. A cadeia principal, eu tenho quantos carbonos? Eu tenho 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, o prefixo, lembra? Eu preciso ter um prefixo. Opa, essa caneta tá maluca. Prefixo, que é o número de carbonos. Eu preciso ter um infixo, que é o tipo de ligação entre o carbono, e eu vou ter o sufixo, que para um hidrocarboneto, o sufixo, a terminação é em "o", tá? O prefixo para 7 carbonos é o "ept". Então, eu tenho "ept", beleza?
Ept. Infixo. O que é o infixo, gente? O tipo de ligação entre os carbonos. Entre carbonos, eu tenho que tipo de ligação? Simples, dupla ou tripla? Ligação? Simples. Simples. Então, para ligação simples, o infixo é an. Se fosse dupla, seria em. Se eu tivesse uma tripla, seria in. Se eu tivesse duas duplas, seria de em, tá? Então, só para reforçar a diferença. Então, como eu tenho apenas ligação simples, vai ser an. O sufixo, gente, como é apenas um hidrocarboneto, a terminação é em o. Então, o nome desse composto, a gente já concluiu, tá? 4-etil, 3-metil, heptano. Deu para entender aqui? Sim ou não? Sim. Tá, então vamos. Quem não entendeu é só falar esse exemplo aqui, vou deixar para depois. Tá? Esse aqui também vou passar, que é para a gente dar continuidade, tá? São vários exemplos com ramificações. Primeiro identifica a cadeia principal, depois a numeração, que é pelo lado mais próximo da ramificação. Se empatar, gente, tanto faz, tá? Tanto faz numerar pela esquerda ou pela direita. E a gente vai nomear sempre em ordem alfabética das ramificações, tá? Precisa de mais um exemplo sobre nomenclatura das substâncias ou a gente pode continuar? A gente faz esse exemplo, sim ou não? Preciso de mais um, eu não entendi totalmente ainda. Vamos lá, é isso mesmo, vocês precisam dizer. Então, vamos lá. Esse exemplo diz o seguinte: a nomenclatura para a estrutura seguinte, de acordo com o sistema da IUPAC, é... Então, vamos lá. Lembra, gente, o que eu preciso primeiro saber da minha estrutura para nomear é identificar a minha cadeia principal, tá? Quem é a minha cadeia principal é aquela em que eu tenho a maior quantidade de quem? De carbono. Carbono. Exatamente, tá? Então vamos lá achar essa bendita cadeia principal, tá? Então vamos conferir aqui nesse carbono na horizontal, tá? Vamos seguir reto. Vamos conferir, confiram junto comigo para saber quantos carbonos tem, tá? Aqui, começando aqui pela esquerda. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 carbonos. Decorem essa numeração. Vamos descer aqui na cadeia, tá? Sempre em forma contínua, certo? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos descer. 8, 9, 10. Aqui tá ganhando, certo? 10 carbonos. Então, eu já achei a minha cadeia principal. Deu para entender aqui? Sim ou não? Sim, professora. Quem não entendeu, eu repito. Vamos lá. Todo mundo ok, né? Então, vamos lá. Então, gente, se eu tenho a cadeia principal, tudo que está pendurado, tá? Entre aspas, é claro, são as minhas ramificações. Então, vamos achar quem são essas minhas ramificações. Olha aqui. CH3, CH3, CH2, CH3. Certo? Então, vamos lá. Por onde eu vou numerar a cadeia, gente? Pelo lado mais próximo da ramificação. Vamos lá, pela esquerda. Pela esquerda, não, pela direita, né? Tá mais perto. Carbono 1, 2, 3, 4. Cheguei na minha primeira ramificação. Pela esquerda. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, tá muito mais longe. Então, eu vou numerar pela direita ou pela esquerda? Pela esquerda. Opa, não, pela Pela direita. direita. Olha aqui. Pela direita. Isso. 1, 2, 3, 4. Exatamente, pela direita. Então, vamos lá numerar essa bendita cadeia principal, tá? Deixa eu só apagar aqui, que já veio uma outra apresentação. Então, vamos lá. Numerei a cadeia, agora eu vou verificar a ramificação em ordem alfabética, tá? Então, olha aqui, apenas um carbono é metil, certo? Metil. Aqui em cima, no carbono 4, eu também tenho apenas um carbono, também é metil, certo? 2 carbonos, eu tenho et, então eu tenho etil. Tudo bem aqui? Sim, professora. Então, vamos numerar. Façam lá.
vocês em ordem alfabética e depois cadeia principal e me digam qual é a minha alternativa. Só para relembrar o prefixo, vou colocar bem aqui, ó, aqui em cima. Vou precisar do prefixo. A alternativa certa seria a alternativa C? Deixa eu olhar. Sim. Eu acho que é a C, né? Sim. Letra C, eu acho. Letra C. Tá, então vamos lá fazer ela. Em ordem alfabética, quem vem primeiro? O M ou o E? Vem O E. E, né? O etil. O etil está em qual carbono, gente? No carbono? 3. Não, olha aqui. 4, na verdade. 4. Então é o 4 etil, certo? Gente, eu tenho duas ramificações iguais, né? Que é o metil. Então, eu tenho um metil no carbono 4 e um metil no carbono 5. Então, para não escrever, gente, 4-metil, 5-metil, né? Porque senão ia ficar muito extenso a nomenclatura. Ramificações, quando aparecem duas vezes, né, iguais, a gente adiciona o di na frente, tá? Se tiver 3 iguais, tri, e assim sucessivamente, tá? Então, a gente vai adicionar a palavrinha di na frente do metil. Então, vai ficar 4,5 dimetil, tá? Então, é a forma condensada 4,5 porque são 2, metil, tá? O que significa 4,5 de metil, gente? Significa que eu tenho um metil no carbono 4 e um metil no carbono 5. Deu para entender isso aqui, gente? Sim ou não? Sim, professora. Tá. E aí, como eu não tenho mais ramificação, eu venho para a cadeia principal. Cadeia principal, eu tenho quantos carbonos? Eu tenho 10. Prefixo de 10 é DEC, tá? Entre os carbonos só tem ligação simples, então eu vou chamar de AN. E como ele é um hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio, a terminação é O. Então, a minha resposta correta é a letra C. Tudo bem aqui? Sim, professora. Podemos passar? Tá. Pode. Qualquer dúvida, é só falar. Gente, nós fizemos a nomenclatura olhando o composto, mas a gente também tem a volta, né? Olhando o nome e escrever a estrutura. E aí, vocês sabem fazer isso? Olhando para esses 4 exemplos, eu preciso escrever a minha estrutura. Gente, na prova, nas últimas provas do Enem, vem bastante apenas o nome da estrutura, tá? E com o nome da estrutura, mas assim, não se preocupe que não são cadeias absurdas. É algo como a letra A, tá? Então, é bem simples. Então, se tu tiver noção básica de nomenclatura, você consegue escrever a estrutura, tá bem? Então, o que vocês acham? Só olhar para o nome, vocês conseguem escrever? O 2-metilheptano. E aí, o que vocês acham? Acho que talvez. Talvez. Como é que a gente começa? Bora lá nesse talvez. Eu acho que teria que olhar com a quantidade de carbonos, primeiramente. Isso. E depois A primeira colocar a ramificação. Isso, exatamente. É esse o pensamento, tá? Primeiro a gente olha para a cadeia principal. Primeiro começa por isso. Depois a gente começa pelas ramificações, tá? Então, olha aqui, cadeia principal, cadeia principal, cadeia principal, certo? E tudo que está antes é a minha ramificação. Então, eu parto da cadeia principal e depois eu coloco as ramificações. Vamos fazer aqui essa primeira? Opa, deixa eu pegar só uma borracha para a gente começar. Então, gente, a letra A, 2-metilheptano. Eu tenho quantos carbonos na cadeia principal? Hept são quantos carbonos? 2. Opa, hept. 2. Não, et, 2. que é 2. Não, São vamos lá. 7.
Vamos lá. São 7? Hept são 7, tá? Então, hept são 7 carbonos. Vamos adicionar aqui 7 carbonos? Olha aqui, 7 carbonos. Beleza? Eu já adicionei o tipo de ligação entre eles, mas não era para ela entrar ainda não, tá? Eu só iria adicionar os 7 carbonos, tudo bem? Sim, 7 professora. carbonos. Aí, essa palavrinha aqui, significa qual tipo de ligação entre carbono, gente? A ligação Simples. 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 Aí eu vou e adiciono ligação simples para todo mundo, entendeu? Que é o que está no slide, certo? Adiciono ligação simples. Se fosse a palavrinha em, eu ia adicionar dupla entre o carbono. Depois a gente aprende como é que a gente numera isso. E a terminação O, gente, significa que é um hidrocarboneto, ou seja, eu só vou ter carbono e hidrogênio, tá? Já sei a minha cadeia principal, vou para a ramificação. Gente, a ramificação é o metil. Metil só tem um carbono. Então, aqui o metil é o CH3, beleza? O metil está em qual carbono? No carbono? Que número está na frente do metil? Dois. Carbono? 2. 2. Então, vamos lá. Por onde eu vou numerar a cadeia? Por onde eu quiser. Pela esquerda ou pela direita, eu que vou adicionar a ramificação, tá? Então, independe. Vamos lá. Vou numerar pela esquerda, tá? Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. O metil está em qual carbono? No carbono 2. Então, aqui Dois. no carbono 2, eu vou adicionar o metil. Olha aqui, adicionei, certo? Sim, professora. Tenho outra ramificação? Não. Então, eu vou partir para a cadeia principal. Lembra que é um hidrocarboneto? O hidrocarboneto só tem carbono e hidrogênio. Tá faltando alguém aí nessa cadeia, não tá? O que vocês acham? O que tá faltando na Sim. cadeia? O que falta? O hidrogênio? O hidrogênio. Perfeito. O hidrogênio. Tá? Então, vamos lá identificar em cada carbono quantas ligações ele faz. Lembra que o carbono faz 4 ligações? Sim. Faz 4 ligações, desculpa. A quantidade de ligações que está faltando significa que são hidrogênios, beleza? Vamos lá. Esse primeiro carbono, ele só faz uma ligação, correto? Falta Sim, professora. quantos hidrogênios para chegar em 4? 3. 3. Tá aqui o CH3. Entendeu? Sim. Vamos para o carbono 2. Eu tenho quantas ligações aqui no carbono 2? Olha aqui, para a esquerda ele faz 1. Não entendi, professora. Não entendi. Quem foi que falou? Pode abrir o áudio Fui de eu, novo. professora. Tá, você não entendeu exatamente o quê? Qual Não parte? entendi como é que coloca O hidrogênio. ou da o junção metil. lá, do hidrogênio. Do hidrogênio. Tá, vamos lá. Esse primeiro carbono, lembra que o carbono ele faz 4 ligações, certo? Então, observa que esse carbono, o carbono 1, ele faz quantas ligações? Apenas uma. Ele precisa de 4 ligações, certo? Então, se ele está precisando de 3 ligações para alcançar as 4, significa que aqui eu vou adicionar 3 hidrogênios, entendeu? Entendeu agora? Entendi. Então, vamos lá. Vamos para o carbono 2. O carbono 2, ele faz quantas ligações? Olha aqui, um traço. Aqui para baixo, 2 com metil. E aqui para a direita, 3 com outro carbono. Ele faz 3 ligações. Está faltando quantos hidrogênios para chegar em 4? Um só. 1. Exatamente. Pronto, adicionei aqui do lado. Ou eu podia adicionar aqui do lado, ou eu puxava um traço e o hidrogênio aqui para cima, beleza? O carbono 3, ele faz quantas ligações? Olha aqui. 1, 2. Ele faz 2 ligações. O carbono 3. Faltam quantos hidrogênios? 2. 2. Deu para entender? Isso. O carbono professora. 4, 5 e o 6 são exatamente iguais.
fazem 2 ligações, preciso de 2 hidrogênios, certo? Aqui para o carbono 7, ele faz apenas uma ligação, então está faltando quantos hidrogênios? 3. 3. Perfeito, tá? Então, é assim que a gente constrói uma estrutura a partir do nome. Parte da cadeia principal, verifica o tipo de ligação entre os carbonos, adiciona as ramificações e o que estiver faltando de ligações com carbono, a gente adiciona hidrogênio, tá? Então, aqui na letra B, eu tenho o etil no carbono 3, 2 metis no carbono 2 e a cadeia principal eu tenho 8 carbonos. Vou só adicionar aqui de uma forma rápida para a gente não demorar, tá? E assim tiveram algumas questões que falavam justamente sobre essa parte de nomenclatura. Deixa eu só verificar aqui o horário. Professor Bichara, tá tudo bem com o horário? A gente tem mais algum tempinho ou o que a gente faz? Está por aí? Tô sim, mas eu não escutei muito bem. Você pode repetir, por favor? Se a gente tem mais algum minuto, a gente pode continuar ou a gente já encerra por aqui? Não, a gente pode ir até 21h30. Tem 14 minutinhos ainda. Tá, beleza. Então vamos lá. Gente, nós falamos sobre exemplos em que tem apenas ligações simples, tá? Os alcenos, lembra que essa palavrinha aqui, em, significa que eu tenho a presença de quem, gente? Da dupla, tá? Então, já vou ter dupla ligação na minha cadeia. Aqui tem o exemplo do etileno, certo? Que inclusive caiu uma questão do Enem, que falava sobre abafar as frutas, né? Justamente a liberação do etileno. Aqui tem o propeno, né? Que é justamente o material plástico, por exemplo, do copo do liquidificador, das sacolas, e por aí vai. Então, olha aqui o nome das estruturas, eteno. Lembra que para ligação simples era an, não era etano? Com a dupla vai ser Sim. em. Agora eu já tenho o eteno, tá? Se aqui tivesse uma tripla, seria o quê? O etino, tá? Então, quando a gente trabalha com nomenclatura, dependendo do tipo da ligação, a gente vai mudando justamente o infixo, tá? Então, olha aqui, o propeno, prop, 3 carbonos, em dupla ligação entre os carbonos, terminação ou porque é um hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio, tá? E aí, quando a gente fala quando eu tenho uma dupla, gente, não basta dizer onde está a dupla. Eu preciso dizer, na verdade, desculpa, não basta dizer que eu tenho a dupla, que é a palavrinha em. Eu preciso dizer onde ela está. Ela está entre o carbono 1 e 2? Ela está entre o carbono 4 e 5? Então, eu preciso dizer onde ela está, tá? Aqui, gente, diferente das ligações, apenas ligações simples, quando eu tenho ramificação, que a numeração é pelo lado mais próximo da ramificação, quando eu tenho a dupla, a numeração é pelo. A prioridade vai ser a dupla. Então, a numeração é pelo lado mais próximo da dupla, tá? O resto é exatamente igual. A ramificação em ordem alfabética, prefixo e tudo mais, tá? Então, observa que aqui, deixa eu só perguntar, só muda a palavrinha em, e eu preciso dizer onde é que ela está. Então, observa que a princípio se repete, tá? Só vai mudando detalhes. Então, aqui, ó, 2 carbonos, eteno, 3 carbonos, propeno. 4 carbonos, a partir de 4 carbonos eu preciso dizer a posição da dupla, tá? 4 carbonos, numero a minha ramificação pelo lado mais próximo da ramificação. Aqui, no caso, tanto faz, começar pela esquerda e pela direita dá o mesmo, tá? Então, gente, observa que a dupla está entre quais carbonos? Entre o carbono 2 e o carbono 3. E agora, como é que eu faço a indicação por onde está a dupla? Eu uso o menor número do carbono. O menor número do carbono não é o 2? Então, eu vou adicionar o 2 na frente da palavrinha em, tá? Então, olha aqui, 4 carbonos, o prefixo é but. Ligação dupla já vai ser em, mas eu preciso dizer onde está a dupla.
ela está entre o carbono 2 e 3, eu vou adicionar a numeração menor. Então, vai ser 2N. Deu para entender? Esse 2 na frente do N significa que a dupla está entre o carbono 2 e o carbono 3. Entendeu aqui, gente? Sim ou não? Sim, professora. Tá. Aqui, esse outro exemplo, observa que a cadeia principal, ela tem que ter a dupla, tá? Então, essa aqui de baixo, essa aqui da horizontal, minha cadeia principal, certo? Opa. Péssima. Por onde é que eu vou numerar, gente? Agora, na prioridade não é a ramificação, tá? É a dupla. A dupla vai ter prioridade, certo? Por onde é mais próximo? Pela esquerda ou pela direita? Pela esquerda, ok? Então, eu tenho aqui um carbono, eu vou ter o que a gente chama de metil, e essa outra ramificação aqui, gente, é o anel aromático, ó, tá? O anel aromático que eu falei lá no início para vocês, que é um ciclo, né? Uma cadeia fechada com 6 carbonos, e eu tenho 3 duplas alternadas, e quando eu tenho essa ramificação, é o que a gente chama de fenil, tá? Então, quando eu tenho essa estrutura, a gente chama ela de fenil. Então, vamos lá. Vamos nomear a minha cadeia. Quem vem primeiro, gente? O M, ordem alfabética, ou o F? Quem vem primeiro, M ou F? O F. O F. O F. O fenil está em qual carbono? No carbono 4. 4. Então, vai ficar 4, fenil, tudo bem? O metil está em qual carbono? No carbono? 3. Não. 2. 2, na verdade. Carbono 2, exatamente. No carbono 2, então vai ficar 2 metil, certo? Como eu não tenho outra ramificação, eu venho para a minha cadeia principal. Cadeia principal eu tenho quantos carbonos? 5. Prefixo de 5, pente. Seria pentano se eu tivesse apenas ligações simples, tá? Só que como eu tenho uma dupla ligação, o infixo é em. E eu preciso dizer onde está a dupla. A dupla está entre o carbono 2 e o carbono 3. Vou usar o menor número, que vai ser 2, tá? Então, vai ser o 2N. Deu para entender aqui? Sim ou não? Sim, professora. Parece complexo, né? O primeiro contato, mas a gente vai se familiarizando com a nomenclatura, tá? Aqui tem um exemplo, cadeia principal, maior quantidade de números de carbono, como eu tenho uma dupla, ela precisa estar inclusa. As minhas ramificações, tá? E a numeração vai ser pelo lado mais próximo da dupla. Vou identificar as minhas ramificações, todas elas é metil, tá? Então, eu tenho 4 metis, né? Então, como é que vai ficar essa nomenclatura? 2,4,5,5. Tetrametil, porque são 4 metis. Deu para entender? Sim, professora. 4 carbono. Exatamente. 4 metis, desculpa. E se eu tenho 8 Ei, carbonos... professora. Oi, meu bem. E no slide já até mostrou que tem 2 tracinhos, né? Já tem dupla ligação. Exatamente. Aqui é a dupla ligação. Eu tenho uma dupla ligação. Se eu tenho dupla, significa que eu tenho o infixo em, né? Exatamente. Você vai identificar ela, tá? Aí, como eu tenho 8 carbonos, o prefixo é oct. Dupla ligação está entre 3, carbono 3 e 4. Eu vou adicionar o número 3. Eno. Belezinha? Tudo certo, né? Alternativa certa, letra D. Exatamente, tá? Letra D. Alcinos, tripla ligação, exatamente os mesmos exemplos, só que aqui eu vou ter tripla ligação. Quem tem prioridade é a tripla, só que agora o infixo é in. Olha aqui, não vai ser mais em, vai ser in, tá? Vamos lá. Exatamente as mesmas regras, tá? Onde tem em, vai ser in, certo? Aqui nessa última estrutura, eu tenho 6 carbonos, então eu tenho hex.
A tripla ligação está entre o carbono 2 e 3, então vai ser in na frente, tá? Então, a única diferença, toda vez que você encontrar o in como infixo, significa que eu tenho uma tripla entre carbonos. Belezinha? Tudo certo, gente? Sim, professora. Tudo Tá. ok. Os alcadienos... Opa, o que eu fiz? Os alcadienos já vai ser... Eu parei de apresentar aqui. Os alcadienos já vai ser duas duplas, tá? Duas duplas na minha estrutura e o infixo já vai ser de en, tá? Então, deixa eu só apresentar aqui a nomenclatura. Já vai ficar o de en, tá? Então, eu vou identificar onde estão as duas duplas e eu vou apresentar a palavrinha de en como infixo, tá? Então, observa que a regra, ela perpetua, tá? Ela é a mesma e só vai mudando alguns detalhes. Deixa eu passar aqui esse slide, deixa eu pegar aqui o resumão, tá? O resumão que a gente precisa aprender. Então, vamos lá. Então, primeiro, eu preciso numerar a cadeia principal, preciso identificar as minhas ramificações, elas precisam estar em ordem alfabética, e eu preciso identificar dupla, tripla ligação na minha estrutura, né? Então, dependendo se eu tenho uma dupla ou uma tripla, eu preciso dizer onde elas estão. E com isso eu uso o menor número entre os carbonos. Então, só para recapitular, prefixo é o número de carbonos na cadeia principal, o infixo é o tipo de ligação entre os carbonos, então, dependendo do tipo, a gente vai mudando o nome, e o sufixo, a terminação é o, tá? A gente não vai falar sobre hidrocarboneto de cadeia fechada, que também tem outras regrinhas, e aí vai se estender demais, certo? Mas deu para entender, gente, essa parte inicial? Sim ou não? Sim, professora. Eu sim. Tá, como a gente já está no horário, na verdade, eu não falei nada. Professora, Diga, meu bem. a senhora vai disponibilizar o slide lá no Google Sala de Aula, né? Sim, eu já tinha adicionado a minha aula anterior, né? A minha aula anterior, na verdade, a aula que eu ia ministrar, né? Que é justamente essa. Deixa eu ver se. Que é essa daqui. Não sei se está apresentando aí para vocês, eu acho que não está. É uma outra aula que eu ia ministrar, que era outras funções orgânicas, a gente só falou dos hidrocarbonetos. A única que eu disponibilizei era essa outra aula, né? Então, essa de hoje, eu não tinha preparado o PDF, né? Então, ela não seria minha aula, certo? Então, como não ia ser essa parte, eu disponibilizei outro material, mas eu posso estar organizando o slide para PDF para mandar para vocês, tá bem? Depois de hidrocarboneto, gente, já é a parte de funções oxigenadas. Deixa eu só pegar aqui para vocês, antes que vocês saiam. Deixa eu só pegar aqui rapidinho, só para vocês entenderem a diferença entre as funções orgânicas. Olhando aqui para essas estruturas, né, o limoneno, tolueno, beta-caroteno, todas elas só têm carbono e hidrogênio. Então, é hidrocarboneto, tá? Deixa eu passar aqui. E o sufixo é O, tá? Os aletos, que vocês vão ver em outro momento, o sufixo também é O. Só que os álcools, quando a gente verificar, o sufixo dele já vai ser OL, tá? Tipo, antes eu tinha metano, a gente passa a ter metanol, né? Então, a gente tem essa diferença só lá na terminação, que é o sufixo. Não é essa. Tá aqui, achei. Olha aqui nesse exemplo aqui de baixo, né? Antes, quando eu tinha hidrocarboneto, desculpa, era metano. Quando eu tiver álcool, a terminação já vai ser ol, não vai ser apenas O, né? Então, antes eu tinha metano, agora eu vou ter o metanol, tá? Então, gente, o centro da nomenclatura, ela vai permanecer a mesma, só vai mudar a terminação, tá? Todas as regras de ramificação de nomenclatura, elas vão permanecer. Então, por isso que é importante revisar essa parte de hidrocarboneto, tá?
Aí vai mudando as funções orgânicas, vai mudando a terminação, tá? Então, era isso que eu queria falar para vocês. Então, é isso, tá? A professor Bichara já vai entrar, mas antes disso, eu espero que vocês tenham fixado alguma parte do conteúdo de hidrocarbonetos. E na próxima semana a gente dá continuidade, né, professor? Semana que vem, então, a gente continua essas aulas, não é? Como é que vai ficar? Vai ter que mexer no cronograma. Essas aulas ficaram bem corridas e aí acabou atrasando. Semana que vem, dia 20, não está programada a aula, porque é feriado em Marabá, tá? E a maioria dos alunos da turma são de Marabá. Isso não quer dizer que a gente não possa convidar a turma e fazer uma aula extra no dia 20, que é uma segunda-feira que não teria atividade, porque o simulado Entendi. ele está reservado para o dia 27 de novembro.